Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão legislativa ordinária no dia 27 de julho de 2020. Indico a vereadora Elisângela Piccoli Dri, da bancada do Progressistas, para fazer a prece. Senhor, faze-nos perceber que o trabalho do bem nos aguarda em toda parte. Não nos consintas perder tempo através de indagações inúteis. Lembra-nos, por misericórdia, que estamos no caminho da evolução com os nossos semelhantes, não para consertá-los, e sim para atendermos à própria melhoria. Induze-nos a respeitar os direitos alheios, a fim de que os nossos sejam preservados. Dá-nos consciência do lugar que nos compete, para que não estejamos a exigir da vida aquilo que não nos pertence. Não nos permita sonhar com realizações incompatíveis com os nossos recursos. Entretanto, por acréscimo de bondade, fortalece-nos para a execução das pequeninas tarefas ao nosso alcance. Apaga-nos os amuos pessoais, de modo que não nos transforme em estorvo diante dos irmãos, aos quais devemos convivência e cooperação. Auxilia-nos a reconhecer que cansaço e dificuldade não podem converter-nos em pessoas intratáveis, mas mostra-nos por piedade quanto podemos fazer nas boas obras, usando a paciência e a coragem, acima de quaisquer provações que nos atinjam a existência. Concede-nos forças para irradiar a paz e o amor que nos ensinaste. E, sobretudo, Senhor, perdoa as nossas fragilidades e sustenta-nos a fé para que possamos estar sempre em Ti, servindo aos outros, e assim seja. Que assim seja. Dando sequência, em sessão ordinária, coloco em discussão a ata número 029, da sessão extraordinária, no dia 16 de julho de 2020. Também a ata número 30, da sessão ordinária, do dia 20 de julho de 2020. Não havendo, então, quem quer discutir, coloco em votação. Quem concordar, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade e solicito ao secretário para que faça a leitura do expediente. Sim, senhor. Projeto de lei número 031/2020, que altera a alíquota de contribuição laboral ao regime próprio de previdência social prevista na Lei Municipal número 2.200, de 31 de 12 de 1999. Encaminho o projeto de lei para a ordem do dia. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, o parecer número 013/2020, relativo ao processo número 11/2020. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Encaminho o parecer número 013/2020, da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, para a ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 002, de 23 de julho de 2020, que dispõe sobre o julgamento das contas do Executivo Municipal de Jaguari referente ao exercício financeiro de 2017. Encaminho o projeto de decreto legislativo número 002/2020 para a ordem do dia. Dispensando o intervalo regimental de 5 minutos, passamos para a ordem do dia. Solicito ao secretário para que faça leitura da ordem do dia. Mensagem ao projeto de lei número 031/2020. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Ao cumprimentá-los na oportunidade, vimos submeter à apreciação dessa colenda Casa Legislativa o projeto de lei em anexo, o qual altera a alíquota de contribuição laboral ao regime próprio de previdência social prevista na Lei Municipal número 2.200, de 31 de 12 de 1999. De imediato, cabe esclarecer que a alteração legislativa ora proposta decorre da reforma da Previdência Social
advinda pela emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Várias foram as mudanças inseridas no sistema previdenciário, quer sejam de ordem compulsória aos entes subnacionais ou por delegação à legislação infraconstitucional no âmbito de cada ente federado. Desse contexto, foi determinado aos municípios que a alíquota de contribuição de seus servidores não poderá ser inferior à alíquota dos servidores da União, conforme dispõe o seu artigo 9º, parágrafo 4º. Isso significa dizer que a alíquota laboral vertida ao nosso Fundo de Previdência, que atualmente é de 12%, deverá passar para 14%, independentemente da opção do município, mas com a necessidade de edição da lei municipal. Cabe esclarecer que a alíquota dos servidores federais foi fixada em 14%, com vigência desde 1º de março de 2020, consoante a regra do artigo 11, concomitante com o artigo 36, inciso 1º da Emenda Constitucional número 103/2019. No caso de nosso município, diante da impossibilidade de se estabelecer alíquotas progressivas, a alíquota laboral deverá ser majorada para no mínimo 14 de forma linear, ou seja, para todos os servidores. E a União fixou o prazo para comprovar o cumprimento dessa medida nos termos da portaria 1348, de 3 de dezembro de 2019, editada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, no qual restou estabelecido como data limite o prazo de até 31 de julho de 2020 para a edição da lei municipal. Assim, até essa data, o município deverá editar a lei de majoração da alíquota, que somente passará a vigorar depois de decorridos 90 dias da sua publicação, em atendimento ao prazo nonagesimal de que trata o artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal. O seu não cumprimento implica na negativa do certificado de regularidade previdenciária, tendo como consequência o impedimento de receber transferências voluntárias de recursos da União, celebração de contratos, convênios, empréstimos e financiamentos, bem como liberação de recursos oriundos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. Cabe mencionar que o município optou por aguardar uma eventual alteração quanto ao cumprimento desse prazo, vez que fixado em portaria ministerial e sobremaneira pelos reflexos do estado de calamidade pública nacional decorrente da pandemia do Covid-19, dentre os quais o congelamento no vencimento dos servidores, o que poderia advir numa prorrogação desse prazo. Contudo, em nada sendo alterado até o momento, deve-se dar cumprimento ao que restou estabelecido. Oportuno também situar o legislador quanto à majoração da alíquota laboral para 14%, adotada pelos demais municípios de nossa região, como segue. Santiago editou a Lei Municipal número 216, de 09 de janeiro de 2020. Nova Esperança editou a Lei Municipal número 1793, de 24 de março de 2020. São Pedro editou a Lei Municipal 3.147, de 15 de abril de 2020. Capão do Cipó editou a Lei Municipal 957, de 13 de maio de 2020. Mata editou a Lei Municipal 1819, de 14 de maio de 2020. São Vicente está em apreciação o projeto de lei número 020/2020. Cacequi ainda não enviou o projeto de lei e São Francisco também ainda não enviou o respectivo projeto de lei. Por fim, desde já colocamos à disposição dessa casa o secretário de Administração e da Fazenda, bem como os servidores representantes do Fundo de Previdência dos municípios, dos servidores, municipais de Jaguari, os quais estão habilitados para prestar os esclarecimentos pertinentes e elucidar eventuais questionamentos. Em linha conclusiva, por todo o exposto, rogamos aos senhores edis a aprovação do presente projeto de lei.
Jaguari, RS 09 de julho de 2020, assina o prefeito do município de Jaguari, Roberto Carlos Boff Turquel. Coloco em discussão o projeto de lei número 031/2020. A palavra está à disposição do vereador Valdeir Berger, líder do governo municipal na casa. Senhor presidente, vice-presidente e secretários da mesa, vereadoras, vereadores, distinta plateia que nos assiste. É muito difícil a nossa missão de vereador e de legislador quando aporta nesta casa um projeto discutível e polêmico. Polêmico que mexer em valores, mexer em alíquotas, sempre é muito difícil e causa certos transtornos para nós mesmos analisarmos. Mas, em contrapartida, diante dos fatos que foram trazidos à baila durante o debate que fizemos nas comissões, com a presença dos secretários, assessores, que desde já agradecemos, nos colocando vários esclarecimentos e também de que nós não poderemos, se não aprovarmos esse projeto, o não cumprimento implica na negativa do certificado de CRP, da Previdência, Regularidade da Previdência, Previdenciária. E para nós, tendo como consequência o impedimento de receber transferências voluntárias de recursos da União, celebração de contratos, convênios, enfim, o município realmente terá um grande prejuízo e praticamente para, porque nós dependemos, além de outras arrecadações, seria necessário. E analisando também, aqui vemos que vários municípios já editaram, que Santiago, Nova Esperança, São Pedro, outros, um ou dois que estão aguardando para encaminhar à Câmara de Vereadores, e infelizmente chegou a hora de nós votarmos. E após o debate que fizemos nas comissões, na quinta-feira, chegamos à conclusão que temos de aprovar esse projeto para o bem e o andamento da nossa municipalidade. Portanto, como líder do governo, peço o apoio dos senhores vereadores para aprovarmos esse projeto desde já. Obrigado. Segue em discussão o projeto de lei. Vereador Vomares e Amino Piccoli, a palavra está... Vereador Vomares, a palavra está à sua disposição. É a sua palavra, vereador. Pode passar. Tranquilo, tranquilo. Senhor presidente Igor, meus caros colegas de mesa, vereadoras e vereadores, e a distinta plateia que nos honra, que é o Felipe, de um jornal que eu era contra, hoje esse jornal mora no meu coração. Mora no meu coração. Cheguei à conclusão que o jornal está ajudando a desenvolver Jaguari e toda a região. E também a presidente do PDT, doutora Thaís, e os ilustres funcionários, os funcionários da casa, essas meninas, presidente, que nos atendem muito bem. As funcionárias da casa aqui são de ouro. Eu venho à tribuna, presidente, em nome da liderança, porque a vereadora Cátina pediu para mim falar por ela, porque ela não estava na comissão. O meu voto na comissão foi contrário, porque eu não tenho culpa se a tirania da época do presidente da República e dos congressistas, porque não é só o presidente da República culpado, o Bolsonaro e o Congresso que aprovou a reforma da Previdência para prejudicar exclusivamente o trabalhador. Unicamente o trabalhador foi prejudicado com a reforma da Previdência, e não vem falar o contrário. Porque o presidente disse que precisava 1 trilhão para salvar o país. E na pandemia ele vai gastar 1 trilhão e não vai quebrar o Brasil. Então, para provar que era balela, é para favorecer o elefante. Quem é o elefante é o empresário, o grande. Não temos culpa se não pode,
Pode. E vou dizer uma coisa. O Beto, no fundo, é contra isso aí também, porque eu estive falando com ele. Beto é funcionário. Amanhã ele é funcionário. O PDT tem uma linha, presidente. Qual é a linha do PDT? É defender o trabalhador. A vereadora Elisângela me chamou de demagogo na reunião da comissão. Presidente Thaís, por que eu sou contra se juntar com essa gente? Eles estão junto com o MDB, eles vão aprovar. E a senhora correndo de atrás para coligar, é uma vergonha. O PDT tem uma linha de defender o trabalhador. E nós, oligarquias, os empresários ricos. Eu me irrito e eu não estou contra o Beto. E essa semana eu me disse, se tu votar contra o Beto, não te atende mais. O Beto que não me atenda para ver, eu vou na promotoria, vou na justiça. Ele é pago 13 mil por mês para atender o povo e me atender. Porque até hoje, presidente, eu não pedi nada para mim. Eu peço tudo para o povo. E sou o vereador que mais corre por aí. Por isso que eu defendo, é uma vergonha tirar do trabalhador. O trabalhador que vai ficar 2 anos sem aumento e agora tira mais 2%. Por isso que a bancada do PDT é contra, mas já que o PP e o PMDB são aliados, que se virem com o projeto. Muito obrigado. Obrigado, vereador Piccoli. Neste momento, a palavra está à disposição da vereadora Elisângela Piccoli, líder do Progressistas na Casa. Quero, nesse momento, fazer uma saudação especial ao senhor presidente, aos demais membros da mesa, meus colegas vereadores, vereadoras e a distinta plateia que aqui está nos prestigiando nessa noite, onde votamos mais uma vez um projeto que envolve a vida dos servidores, envolve a vida dos cidadãos e envolve a vida da municipalidade. Para nós, queríamos não estar aqui neste momento votando para que aumentássemos uma alíquota de contribuição dos servidores municipais. Mas eu também, e falo eu neste momento, porque neste momento também falo em nome da nossa bancada do Progressistas, porque eu já vim aqui em nome dessa mesma bancada votar contra um projeto que veio para não repassar a alíquota para servidores. Eu já tive dos dois lados. E esse registro eu quero fazer neste momento. É muito difícil votar isso. Mas também nós temos que lembrar que os nossos cidadãos que contribuem com os impostos, são eles que estão nos pagando, estão pagando a folha de pagamento dos servidores e eles também requerem serviços na sua comunidade. E nós discutimos várias vezes que vem a esta casa os projetos para rever o Fundo de Previdência dos servidores. Eles são projetos difíceis, porque ainda não acharam um mecanismo um mecanismo melhor e mais saudável para a vida dos servidores. Hoje, a contribuição nos setores privados também teve alterações, e foi através de escalonamentos. Vai chegar um ponto, eu não sei se todos os servidores têm conhecimento, eu acredito que sim, todos que eu falo, não que são aqui, mas os que não estão, de como, lá em 2032, o município contribuirá para o Fundo de Previdência, chegando a 102%, o que é impossível de pagar 2 folhas paralelas. Então, a bancada do Progressistas vem com muita responsabilidade, porque neste momento o voto exige responsabilidade,
de dizer que é a favor, porque, infelizmente, é melhor pagar o servidor contribuir com esse valor de 2%, do que o município não ter condições ou pagar parcelado os salários dos servidores. Então, é com esse senso de responsabilidade que o Progressistas vota nessa noite. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Elisângela. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Ézio Joselito Silva. Uma saudação, presidente Igor, extensiva ao meu companheiro de mesa, vereador secretário Valdemar, cumprimentar também os colegas vereadores e vereadoras, a imprensa aqui presente, a presidente do PDT e os meus colegas servidores. Embora eu já estou pertencendo ao Fundo de Previdência, mas digo muitas palavras que já foram ditas aqui pelos colegas que me antecederam, meu líder do governo, também o vereador Omar e também a colega Elisângela. Como é difícil, nesse momento, nós comentarmos a respeito desse projeto. Um projeto, como disse os que me antecederam, bastante polêmico, mas nós temos que, nesse momento, como legisladores, agir com a razão e não pela emoção. Nós somos vereadores até o final do ano. O prefeito Roberto é prefeito até o final do ano. E o que nós estamos hoje decidindo e votando não é para o prefeito Beto, não é para os vereadores dessa legislatura, e sim para a vida do nosso município. Vereador Cito, só para colaborar, o senhor me dá uma partezinha? Eu tenho que concluir porque o meu tempo Bem ligeiro. tá se passando. O fundo tem 20 mil. Ele não lhe deu a palavra, não, vereador. A palavra está dele. Ele não me deu. Não. O senhor respeita, por gentileza, vereador. Vereador, Pode prosseguir. Vereador, só para dizer que eu tenho coragem, eu vou lhe dar 1 minuto para o senhor. Por gentileza, o senhor pode comentar. Eu não agradeço. Agora sim, agradeci. Não, o respeito que eu tenho pelos colegas. Sim, eu sei que o senhor é um professor educado. Pode falar. 20 milhões tem de fundo. Tudo bem. E o próximo prefeito é só diminuir os cargos de confiança, economizar. Obrigado. Tá bem. Então, assim, ó, repetindo, tenho 50 segundos. Tivemos aqui na reunião da comissão colocações feitas pelo secretário de administração do CEVI, pela Andréia, pelo Renato. E eu acho que chegou o momento, assim, de nós dar uma vida saudável ao município para os próximos administradores. É difícil de votar a favor da redução desse percentual? É difícil, mas é necessária. Necessária porque o município ele precisa de recursos, não só para pagamento de funcionários, que são muito necessários, e é os funcionários que fazem com que a máquina administrativa funcione. Mas quantas outras atividades, se nós não votar nessa redução, o município vai deixar de ganhar. Então nós estamos votando com bastante dificuldade, mas é também para ajudar a nova administração do município, para que continuem recebendo recursos da União e seguindo atividades necessárias para o desenvolvimento de Jaguari. Presidente, eu passei um segundo, mas o meu voto deixa aqui, é favorável a esse projeto. Muito obrigado, vereador Cito. Segue em discussão o projeto de lei. Neste momento, então, eu gostaria de passar. Vereador José Milton Maia, da bancada do Progressistas. Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereador e vereadores. Eu não estava nessa última reunião. Não sei como é que funciona direito e eu não sei nem quanto é que desconto dos funcionários, se é 12%, é 12%. Já é bastante descontar 12%. Porque aqui tem funcionários aposentados trabalhando, e é impossível
que não vai ter alguém que substitui esses aposentados. Insubstituível no mundo é só a mãe. O resto não tem ninguém substituível. Ninguém substituiu no mundo. Chegou o dia de se aposentar, vamos entregar o cargo, ou vamos trazer um humano junto para aprender a fazer o que tem que fazer. Eu acho também isso que aumentar 2% é bastante para quem ganha 1.000 já vai perder 20. Então eu acho que eu não tinha que analisar mais essa questão ainda para ver. Porque ainda além que o funcionário ganha pouco. Eu estive no mercado essa semana passada R$3,90 um litro de azeite. Fui lá o mesmo azeite, R$4,72, R$4,75. Mas como é que não vai funcionar um troço assim? O salário não sobe e as coisas tudo subindo. Ainda além que ganho muito, ganho pouco. Que eu estava pensando também essa semana. Eu sou aposentado e se eu não reservar um dinheiro para minha velhice, com o que eu estou gastando de remédio e vou seguir pagando o IP, com o que eu ganho eu não vou pagar o NPS e o meu remédio. Não vou pagar. Fiz toda a conta. Tenho que ficar andando a pé. Porque a aposentadoria não serve mais para nada. Então a miséria, enquanto tu está no trabalho, com vale alimentação, vale isso, vale aquilo, vai. No momento que termina, que te aposentou, terminou tudo, que aposentado não come mais. Em qualquer, for em banco, for em tudo que é coisa, se aposentou, cai todos os privilégios que eles tinham. Então eu estou achando muito difícil eu aprovar isso aí também. Senhor, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, vereador Maia. Neste momento, segue a discussão. Gostaria de passar a presidência da casa ao vereador Cito e fazer uso da palavra. Assumo a presidência da casa e de imediato passo a palavra ao vereador Igor Rosa Tamba. Senhor presidente, colegas, gostaria neste momento, nesta mesa tribuna, que alguns meses atrás, muitos vereadores estiveram aqui aprovando um dos maiores aumentos da história do funcionarismo público de Jaguari. Aprovar aumento é fácil, eu sempre dizia isso. E vir aqui nessa tribuna e falar que o PDT defende o trabalhador, mas não em Jaguari, vereador Pico, não em Jaguari. Porque quando este mesmo PDT que o senhor quer falar contra o MDB estava na prefeitura, o fundo que hoje tem uma dívida gigante, recolhia dos servidores e não repassava para o fundo. O fundo tinha R$1 milhão e pouco de reais. O fundo estava quebrado e hoje o fundo tem 20 milhões, como você diz. Tem 20 milhões. Eu não tô... O senhor pode me respeitar, vereador? É difícil, né? Mas tudo bem. Não. É muito fácil fazer discurso. Mais do que isso, é mais fácil ainda querer aqui dizer se é a favor ou contra. Tem que pensar o seguinte, talvez poucos sabem. Fazem uma outra pergunta, você é a favor ou contra que façam um serviço no interior, como o senhor esteve junto com o secretário de obras? É obrigação. É obrigação e com que dinheiro? A administração municipal é para todos os munícipes. Tem como eu falar, vereador? É difícil. O senhor não respeita, né? A administração é para todos os munícipes. Não é para... Vereador, por gentileza. Não é para todos só para os funcionários. E mais do que isso, é muito fácil chegar aqui e dizer que é contra. Será que é contra o município receber 400 mil que recebe todo mês? Porque é isto que a reprovação deste projeto ocasiona trancar os repasses a nível federal, ocasiona trancar as emendas do deputado Afonso Mota, que tão foi parabenizo
e foi conquistada. Se reprovar esse projeto, essa emenda não pode chegar até o município de Jaguari. Por isso que a gente vai terminar esse mandato e eu vou continuar com o mesmo pensamento. Nós temos que discutir as coisas como elas são, fundamentar como elas são e não tentar fundamentar de olho numa eleição. E mais do que isso, tenho certeza que o prefeito e toda a sua equipe se sentem com muita dor de enviar um projeto, tanto é que estão enviando na última hora. Mas, acima de tudo, fique registrado uma coisa, que o prefeito Beto e a sua equipe deram o maior aumento na história do município de Jaguari e as administrações do MDB salvaram e continuarão salvando a vida dos aposentados do Fundo de Previdência do município de Jaguari, que os prefeitos do passado quebraram. Obrigado. Devolvo a presidência ao nobre colega. Como eu fui citado, eu preciso de um minuto mais. Não, vereador. Só um minuto eu fui Não. citado, eu não citei o senhor. Não. Eu lhe peço um minuto. Não, vereador. Presidente, Não. eu não ataquei a administração, ataquei o presidente da República. Eu não quero... Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação o projeto de lei número 031/2020. Quem concordar, permaneça sentado. Aprovado por maioria, com os votos contrários do vereador Vomar Zanini Piccoli, com o vereador Acácio Monteiro Frescura e o vereador José Milton Maia. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 013/2020, processo número 011/2020, datado de 23 de julho de 2020. Matéria: julgamento das contas de governo do exercício 2017, gestor Roberto Carlos Boff Turquilo, conforme processo número 004441-02.00/17-6, e parecer número 20.374, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Autor, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Relator, vereador Valdemar Valente. Versa o presente processo sobre a análise das contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício financeiro 2017 sob a gestão do prefeito Roberto Carlos Boff Turquilo, encaminhado para estudo e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a Câmara Municipal de Jaguari. O parecer número 20.374, folhas 364, 365 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, destacou que as contas do exercício 2017 do município de Jaguari possuem falhas de natureza formal, não prejudiciais ao erário, bem como outras de controle interno decorrentes de deficiências materiais ou humanas, as quais não comprometem as contas, ensejando recomendação para a correção de tais questões nos exercícios subsequentes. A decisão por maioria foi favorável à aprovação das contas de governo do exercício 2017, em conformidade com o artigo 3º da resolução do Tribunal de Contas do Estado, número 1009, de 2014, recomendando ao gestor que evite a ocorrência de falhas como as apontadas e adote medidas efetivas visando a regularidade de tais situações. Tal decisão transitou em julgado em 28 de janeiro de 2020, folhas 367. O presente processo foi encaminhado à Câmara Municipal de Jaguari em 19 de fevereiro de 2020 pelo ofício DG número 839/2020, folha 369, sendo recebida em 28 de fevereiro de 2020. O prefeito Roberto Carlos Boff Turquilo foi devidamente notificado, folha 371, para apresentar defesa escrita, restando silente. Aberto o prazo da consulta pública, folha 372, não houve qualquer impugnação ou questionamento, vindo as contas do exercício 2017 para o relatório e voto. Da análise. As contas de governo do exercício 2017 enviaram à Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas para manifestação em razão do determinado pelo artigo 56, inciso 3º, a linha A do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaguari.
Após detalhado estudo dos autos do processo de contas número 00441-02.00/17-6, por esta comissão, seguem os tópicos fundamentalmente analisados: da competência e legitimidade de julgamento das contas do Executivo Municipal. Nos termos da Constituição Federal, o Poder Legislativo Municipal tem dentre suas atribuições o de julgamento das contas de governo, conforme interpretação do artigo 29, inciso 11, combinado com o artigo 31, parágrafo 2º, e por simetria o artigo 7.1, inciso 1º, todos da Constituição Federal. Nesse sentido, nos termos do artigo 56, inciso 3º, a linha A, do regimento interno dessa Casa Parlamentar, cabe à Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Contas Públicas o pronunciamento sobre a matéria em tramitação. No caso, em tela, cuida-se da prestação de contas do Executivo Municipal referente ao exercício financeiro 2017, que teve parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul favorável à sua apreciação. Do controle externo das contas municipais. O chefe do Poder Executivo Municipal, em decorrência de exercer a administração dos recursos públicos, está obrigado a prestar contas, sujeitando-se ao sistema de controle externo, cuja previsão é de índole constitucional, conforme dispõe o artigo 31, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal, com atribuição cometida à Câmara Municipal com o auxílio do Tribunal de Contas. Vejamos. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal da forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de conta dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de conta dos municípios onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. O aspecto preponderante do controle externo das contas é a fiscalização financeira e orçamentária dos recursos públicos pelo Poder Legislativo. Mediante o julgamento das contas acerca do tema, manifesta-se o eminente doutrinador José Afonso Silva, 2007, página 752. O controle externo é, pois, função do Poder Legislativo, sendo de competência do Congresso Nacional no âmbito federal das Assembleias Legislativas nos Estados, da Câmara Legislativa no Distrito Federal e das câmaras municipais dos municípios com auxílio dos respectivos tribunais de contas. Consiste, assim, na atuação da função fiscalizadora do povo através de seus representantes sob a administração financeira e orçamentária, das garantias do devido processo legal, direito amplo à defesa e ao contraditório. A função de controle e fiscalização da Câmara Municipal sobre a conduta do Executivo tem caráter político-administrativo e se expressa inicialmente por parecer e voto emitidos pela Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Contas Públicas e posteriormente por resolução do plenário, alcançando unicamente os atos e agentes que a Constituição Federal, em seus artigos 70 e 71, por simetria, e a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno, de forma expressa, submete à sua apreciação, fiscalização e julgamento. Em regime municipal, o controle político-administrativo da Câmara Municipal compreende a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, através do julgamento das contas do prefeito. O Poder Legislativo Municipal está subordinado à necessária observância dos preceitos constitucionais que assegurem aos gestores municipais a prerrogativa do direito ao devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Essas prerrogativas estão garantidas no artigo 5º da Constituição Federal e no artigo 56, inciso 3º, a linha A, item 1 do Regimento Interno da Câmara Municipal,
ordenamentos estes cumpridos por esta comissão e Casa Legislativa, como comprova o ofício número 046/2020, expedido pela presidência da Câmara Municipal e encaminhado ao gestor do exercício financeiro 2017, folha 371, concedendo-lhes prazo de defesa, o que restou silente. De mesma forma, esta comissão, em garantia ao devido processo legal, conforme dispõe o artigo 56, inciso 3º, alínea A, item 2 do Regimento Interno, realizou a abertura de consulta pública em 6 de março de 2020, folha 372, pelo prazo de 60 dias, sobre as contas do exercício financeiro 2017, para análise e conhecimento de todos os cidadãos jaguarienses, da qual não houve manifestação ou impugnação. Cabe ressaltar que o prazo para manifestação do gestor público, bem como o prazo da consulta pública, foi suspenso em razão da resolução número 001 de 16 de março de 2020, resolução de mesa 001 de 19 de março de 2020 e resolução de mesa número 002 de 20 de abril de 2020, em decorrência da suspensão das atividades da Câmara Municipal de Jaguari, perante as medidas adotadas para a proteção e enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, Covid-19. Em reforço, resta claramente afirmada, através da leitura do artigo 31 da Constituição Federal, a competência do Poder Legislativo em julgar as contas do governo, dispondo que o Tribunal de Contas analisará, do ponto de vista técnico, as contas mediante parecer prévio, cabendo ao Legislativo a sua apreciação de cunho político. Portanto, o Tribunal de Contas não julga as contas do Executivo, cabendo esta função ao Poder Legislativo. Todavia, no âmbito municipal, o parecer do Tribunal de Contas, até certo ponto, vincula o Poder Legislativo na medida em que só poderá ser afastado por maioria qualificada, 2/3, conforme redação do parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Nesse sentido, importante demonstrar a distinção entre as contas de governo e as contas de gestão, em função de que tem se consolidado na jurisprudência o entendimento de que o Poder Legislativo julga apenas as contas de governo. Em relação às contas de gestão vinculada à realização de despesas, o Tribunal de Contas teria competência para julgá-las por força do artigo 71, inciso 2º da Constituição Federal. Quanto a tal julgamento, conforme parecer número 20.374, exarado pelo Tribunal de Contas em análise das contas de governo, não restaram verificadas condutas infratoras praticadas pelo ordenador de despesas que pudessem impor condenação pecuniária contra os seus atos da gestão. Entende-se por contas de governo aquelas atreladas aos índices constitucionais de gastos com saúde e educação, limites de gasto pessoal e outros assim previstos. Tais gastos são vinculados às opções políticas, sendo o prefeito diretamente responsáveis por tais. Desta forma, o Tribunal de Contas deverá emitir o parecer de forma técnica, enquanto o Poder Legislativo deverá julgar as contas aprovando-as ou rejeitando-as. Nas demais despesas, conforme acima descrito, por se caracterizarem apenas como atos de gestão, é o ordenador da despesa que responde pela prestação de contas. Nesses casos, o Tribunal de Contas realizará o julgamento técnico e definitivo, sendo que, havendo condenação pecuniária, a decisão do Tribunal de Contas torna-se título executivo, conforme o parágrafo 3º do artigo 71 da Constituição Federal. Do resultado das verificações procedidas, cumpre referir que foram minuciosamente analisados os autos do processo número 00441-02.00/17-6 por esta comissão,
devendo a administração municipal ser notificada da responsabilidade necessária com os pontos destacados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, especialmente no que diz respeito ao cumprimento dos prazos de remessa das normas à base de legislação municipal, o atendimento à lei de acesso à informação e atenção ao equilíbrio financeiro, passando assim a exarar parecer. Por favor, tomar uma água. Da gestão fiscal, item 5.5, da entrega da base de legislação municipal, BLM, no prazo. Em análise, verificou-se que não houve a remessa das normas à BLM relativa ao primeiro trimestre de 2017 no prazo. Entretanto, tal situação não prejudicou a análise em razão do atraso, eis que não repercutiu nos demais períodos, não incidindo em irregularidade material. Item 6, da Lei de Acesso à Informação, Lei Federal nº 12.527/2011, realizada a análise quanto às informações contidas no sítio eletrônico do Executivo Municipal, resta verificado o atendimento às exigências contidas na Lei Federal nº 12.527/2011, sendo realizadas alterações com relação aos apontamentos e nenhuma informação deixou de ser repassada à população. Item 8.2.5.2 do equilíbrio financeiro. A auditoria aponta para um crescimento da ordem de 37,97% da insuficiência financeira no orçamento, insuficiência financeira no encerramento do exercício 2017, em comparação com o exercício 2016. Tal questão deve ser analisada sob a ótica macroeconômica, assim como as situações de emergência decretadas entre 2015 e 2016, no mínimo 5 vezes, assim como a frustração da arrecadação comparada com o previsto na lei orçamentária anual. Neste sentido, é notável a relevância da receita pública no processo orçamentário, cuja previsão dimensiona a capacidade governamental em fixar a despesa pública e, no momento da sua arrecadação, torna-se instrumento condicionante da execução orçamentária da despesa. Desta forma, a insuficiência financeira reportada por si só não possui o condão suficiente para rejeitar as contas em análise, haja vista se tratar de insuficiência financeira postergada a várias gestões, devendo ser sanada conforme advertido pelo parecer do Tribunal de Contas do Estado, para que os novos gestores atentem para a adoção de medidas efetivas em relação a tal inconformidade, a fim de que se cumpra o determinado em lei sob a ótica de que tal evento não se torne prática corriqueira. A aplicação do princípio da proporcionalidade na análise de determinada estratégia de ação de gestão pública pode ser realizada na verificação de alternativas de atuação administrativa que impõe ao gestor que adote as medidas tendentes a produzir o resultado necessário por meio do uso racional dos recursos, ou seja, impondo o menor ônus possível à sociedade, agindo em prol do alcance da eficiência. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais expostos, esta relatoria, após amplo estudo realizado na Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, vota favoravelmente ao parecer número 20.374 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, emitido junto ao processo número 004441-02.00/17-6, pela aprovação das contas de governo do exercício 2017 do prefeito Roberto Carlos Boff Turquelo. Sala das bancadas, 23 de julho, assinam esse relator Valdemar Valente, a presidente da comissão, vereadora Elisângela Picro Idri, e os demais membros da comissão, vereador Arno Valei Melo Berges, vereador Ézio Joserito Silva e o vereador Volmar Zanini Pico.
Coloco em discussão o parecer número 013/2020 da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Vereadora Elisângela Piccoli. Caro presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, mais uma vez eu venho a essa tribuna e dizer da importância que é a votação desse processo aqui no Legislativo. Nós consideramos, enquanto vereadores, esse tipo de projeto, que é a votação das contas do Executivo Municipal, o orçamento municipal, o projeto que igualmente nós votamos anteriormente, de aumento ou diminuição de alíquotas, são projetos de extrema importância. E esse, das contas do prefeito, é igualmente no mesmo parâmetro. E hoje, em nome da bancada do Progressistas, eu venho aqui dizer que nós somos favoráveis à aprovação desse projeto, tendo em vista o relato que fez o nosso colega Valdemar, enquanto secretário da Comissão de Finanças Públicas, a respeito das contas e da análise também. Nós tivemos a oportunidade de ficar 60 dias com esse projeto aqui na casa e de ter toda a visibilidade para a nossa comunidade e também para todos os vereadores. Quero agradecer aqui o nosso relator, enquanto presidente da comissão, secretário Valdemar, e também a nossa assessoria jurídica, através da assessora Tatiana, e todos os demais que colaboraram. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado. Segue a discussão, parecer. Vereador Vomar Piccoli, da bancada do PDT. Presidente, em primeiro lugar, eu quero dizer que naquele outro pronunciamento eu não citei seu nome. Defendi o Beto e condenei o Congresso, que a maioria é corrupto, 50%, segundo a imprensa, e o presidente que fez uma reforma brutal contra o trabalhador. E aqui eu fui ofendido, fui atacado, e a partir de hoje a política em Jaguari toma outro rumo, porque ainda eu tenho liderança. Eu quero, nesse momento, minha presidente Thaís, desabafar. É um desabafo. PMDB votar contra as contas do Ivo lá atrás é normal. São adversários e até inimigos. Mas o PP, principalmente a líder do PP, que ficou mamando 8 anos no governo Ivo, olha só, o Maia se escapa. O Maia se consagrou hoje. Ele saltou fora e a vereadora Elisângela não lidera mais o Maia. E ele sentiu que não se reelegia vereador se ele segue a vereadora Elisângela. Ele foi esperto. Bota esperto nesse vereador. Então, assim, ó. Vereadora, minha presidente Thaís, olha a audácia dessa vereadora. Ficou 8 anos ganhando no Ivo e bajulando o Ivo. Para lá e para cá, e o partido dela e cheio de cargos. E votou contra. O mesmo. E agora vem e defendeu. Era do seu, a vereadora Elisângela tomou o lugar do doutor Varley, tinha que ele vir aqui defender o prefeito. E para me chamar de demagogia, o senhor fez bem, vereador, já que tem a segunda líder do prefeito. E seria demagogia agora. Eu seria um ordinário na vida se eu viesse aqui atacar o prefeito e votar contra. Aí como é que de noite eu vou no meu oratório me ajoelhar e rezar? Se está tudo ok? Foi o que os progressistas que a senhora quer coligar fizeram. Fizeram. Massacraram o Ivo. Votaram contra. O Ivo ficou na rua caçado aí como um subversivo, um corrupto, que não tem nada, está pelado. Isso que me dá tristeza. Isso me dá uma tristeza profunda. Como há deslealdade na vida, meu Deus do céu. Incoerência. Parece até aquele projeto do Padre Nelson.
Presidente, o senhor me perdoa de eu passar um pouquinho e a minha manifestação em nome da líder é aprovar as contas do senhor Beto, porque nós não fazemos demagogia aqui. Muito obrigado, vereador. O senhor não passou do seu tempo, a gente tinha 16 segundos aí. Nesse momento, a palavra está à disposição do vereador Valdemar? Não? Vereador Ézio Jocelito Silva. Mais uma vez, minha saudação. Também sejam bem-vindos os plateia que chegaram há pouco. Presidente, eu confesso assim que acho que já faz alguns aninhos que já consegui aqui nessa casa aprovar e não aprovar contas de prefeito 17 vezes. Para mim me torna uma coisa corriqueira, mas antes de dar a posição do meu voto, eu gostaria de parabenizar a comissão que teve esse tempo na pessoa do colega Valdemar, colega Varley, que conduziam as comissões, colega Elisângela também, onde tivemos ali vários dias para analisar essas contas. E, para minha alegria, minha satisfação, é aprovar mais uma conta do prefeito da administração, prefeito Beto. Também destacar, presidente, a equipe de trabalho do prefeito, que também colaborou para que esse processo tivesse essa aprovação, e dizer assim da seriedade, da capacidade da administração em saber gerir o recurso público. Então, deixo aqui, presidente, cumprimento a administração, cumprimento o prefeito Beto, o vice Lucas, sua equipe, por esse trabalho sério que realizaram no ano de 2017. Meu voto, com certeza, é favorável à aprovação desse projeto. Vereador Varley Berger, líder do governo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, distinta plateia, ouvi com atenção as manifestações dos que me antecederam e, em nome da liderança do governo, eu quero agradecer o apoio recebido. E quando o time é bom, quando o time está jogando bem, fica fácil até a gente vir aqui, né? Não precisa defender, é só ratificar um trabalho que está sendo feito com seriedade, com competência, com honestidade. Só uma partezinha. É obrigação ser sério, desculpa. Não, tudo bem, obrigado. Mas não, a maioria não é sério, vereador. Tem muitos caras que não vêm aqui como sério e não são. E aí a verdade é assim, que as pessoas têm que analisar realmente o que aconteceu. E o prefeito Beto, se é para ser sério, ser honesto, ele mostrou com o trabalho e está em uma administração que jamais, infelizmente, jamais, ou felizmente, jamais fizeram em Jaguari. Ele sabe administrar, ele sabe gerir o dinheiro público. Não atira dinheiro no ralo, não bota dinheiro fora. E com o apoio dos seus assessores, pessoas, uma equipe de trabalho muito séria, né, que são competentíssimos. Prova disso, vieram aqui nos explicar também os projetos, vêm aqui, esclarecem, e fica fácil para o vereador vir aqui e votar o projeto. Então, eu quero desejar agradecer os colegas que me antecederam, tenho certeza que vai ser uma votação unânime, e Jaguari continuará tendo o trabalho do nosso prefeito Beto. O prefeito Beto é uma pessoa que não ataca adversário, não humilha adversário, respeita todo mundo, né? No seu gabinete ele recebe todo mundo como prefeito mesmo, como um grande prefeito. Então, obrigado a vocês e conto com apoio para a votação agora. Muito obrigado, vereador Varley. Segue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloca em votação nominal, como determina o regimento interno da Câmara Municipal de Jaguari, o parecer número 013/2020 da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, devendo os vereadores nominados expressar voto favorável ou contrário. Vereador Arno Varley Melo Berger. Vereadora Cátia Monteiro Frescura. Vereadora Elisângela Pico Lidri.
Vereador Ezio Joselito Silva. Vereadora Jaqueline Piveta. Vereador José Nilton Maia. Vereador Valdemar Valente. Favorável. Vereador Vomar Zanini Piccoli. Favorável. Vereador Igor Rosa Tâmara, favorável. Aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo número 002, de 23 de julho de 2020. Dispõe sobre o julgamento das contas do Executivo Municipal de Jaguari referente ao exercício financeiro de 2017. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do Executivo do Município de Jaguari, Estado do Rio Grande do Sul, referente ao exercício financeiro de gestão 2017, gestão do prefeito Roberto Carlos Boff Turquilo, nos termos do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, o qual acolhe o parecer número 20.374, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, referente ao processo número 00441-02.00/17-6, deliberada pela maioria, pela totalidade dos membros desse Poder Legislativo. Votação que foi realizada na sessão legislativa ordinária do dia 27 de julho de 2020, nos termos do artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal, cumulado com o artigo 46, inciso 11 da Lei Orgânica. Artigo 2º. Os pareceres e o respectivo processo são parte integrante deste decreto legislativo. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se e publique-se. Sala Pedro Perissari, 23 de julho de 2020. Autor desse projeto, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, assinado pela presidente, vereadora Elisângela Piccoli, pelo relator, vereador Valdemar Valente, e pelos vereadores Arno Valei Melo Berger, Ezio Joselito Silva e Vomar Zanini Piccoli. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 002/2020 da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem concordar, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Dispensando o intervalo regimentado de 5 minutos, não havendo matéria para a hora do dia, passamos ao grande expediente. Pela ordem de inscrição, coloco a palavra à disposição da vereadora Elisângela Piccoli, líder do Progressistas, pelo tempo regimental de 5 minutos. Mais uma vez a minha saudação à presidência da Casa, vereador Igor, meus colegas vereadores, vereadoras, as pessoas que irão nos acompanhar logo mais. Eu inicio a minha manifestação lendo um pensamento de Allan Kardec, que eu acho que cabe bem para essa reunião de hoje e cabe bem para a nossa vida também, assim como aquela oração que nós fizemos no início da nossa reunião. A melhor maneira de frustrar o mal é colocando em prática as sugestões do bem, e é isso que eu pratico todo dia. Colegas, nós temos ouvido bastante a respeito das bandeiras aqui no nosso estado. Muito embora a bandeira tenha ficado azul ainda nessa semana, né? Mas a que predomina aqui nas regiões do nosso estado são as bandeiras laranja e as bandeiras vermelhas por ocasião do Covid, desse coronavírus que vem acometendo especialmente o nosso estado em virtude de nós estarmos no inverno. E hoje, acompanhando as redes do senador Luiz Carlos Reis, nós vimos que entraram, ele juntamente com mais alguns deputados de vários partidos, deputados federais, entraram solicitando que o STF analise esse sistema que o nosso governador do estado está a colocar os nossos municípios para determinar se vai abrir o comércio ou vai fechar o comércio.
eles alegam que este mecanismo, ele não tem comprovação, não tem efetividade e também não tem critérios objetivos. E nós já conversamos a respeito disso em outros momentos e eu compactuo, pelo menos eu compactuo dessa ideia, desse grupo político que entrou com essa ação no STF. E a iniciativa visa que os municípios realizem a forma de organizar, conforme a sua realidade. Nós aqui estamos, graças a Deus e graças à nossa comunidade que está atenta, estamos sem contaminados e sem suspeitos por vários dias. Então, os municípios podem sim fazer essa análise diária ou semanal, a forma como acharem necessário. Então, era uma das considerações que eu gostaria de fazer a respeito nessa noite. Quero também falar a respeito do seminário de competitividade que aconteceu na Assembleia Legislativa na sexta-feira de manhã. Um seminário excelente, onde tivemos grandes palestrantes, expondo de que forma o nosso Estado vai sair dessa situação, dessa situação triste que nós estamos enfrentando. Tendo em vista que nós perdemos, e na semana passada eu falava a respeito disso, nós perdemos várias empresas aqui no Estado em função dos nossos impostos serem maiores. A nossa reforma tributária está saindo e nós precisamos discutir, sim. E é isso que nós temos que fazer neste momento. E aí, nós vamos precisar da nossa classe produtiva. E a classe produtiva gaúcha é que vai dar sustentabilidade para que o nosso Estado cresça. Quero aqui também, falando em classe produtiva, quero cumprimentar os agricultores e motoristas que comemoraram o seu dia, eles que fazem toda a força do nosso município, conduzem o trabalho do nosso município. Quero também aqui cumprimentar o nosso colega Valdemar, que fez aniversário, comemorou o aniversário na data de ontem. Então, quero deixar registrado em nome da bancada do Progressistas os nossos votos de congratulações. Quero dizer também que aconteceu um evento super importante e que nós falamos muito aqui nessa tribuna, que foi o terceiro encontro de jovens rurais. Os jovens rurais estão desabrochando, eles estão precisando de apoio. E é isso que nós precisamos dar aqui no município. É isso que nós temos que buscar, junto com os nossos representantes, recursos para que eles desenvolvam em suas propriedades para que não aconteça o êxodo rural. E era isso, senhor presidente, que eu gostaria de falar nessa noite. Obrigada pelo espaço e tenhamos todos uma ótima semana. Muito obrigado, vereadora Elisângela. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Ézio Joselito Silva, líder do MDB na casa, pelo tempo regimental de 5 minutos. Mais uma vez a saudação. Aproveito também a oportunidade aqui, parabenizar o meu colega de mesa, colega da legislatura, e também acredito, colega, que um amigo que eu conquistei. Então, muita saúde, que você possa, assim, contribuir muito mais além do que o senhor está contribuindo com o Jaguari. Parabéns, muita saúde. Eu também gostaria de comentar um pouquinho a respeito da pandemia e ouvindo bastante comentários a respeito da retomada das atividades na educação. Eu me preocupo bastante, assim, isso é uma opinião própria minha, do retorno das aulas. Eu acho, assim, que, na minha opinião, eu acho que deveria de dar mais um tempo para ver o caminho que está se tomando essa pandemia. Entendo, assim, como
30 e poucos anos em sala de aula, acredito que as crianças, principalmente os pequenos, ainda não têm capacidade de se cuidar. Passam abraçando, brincando, pulando, e eu acredito que deveria o governo do Estado de dar mais uma trégua, assim, para que as coisas acabem melhorando. Também comentar um pouquinho a respeito da data do 25, e digo que tenho um grande orgulho em ser agricultor. Comecei não faz muito tempo, comecei a ser agricultor depois dos 25 anos. Mas uma classe que sei, uma classe que entendo, e uma classe que me preocupa muito, principalmente no sentido de ajuda. Eu não estou vendo ainda ajuda do governo federal na questão dos agricultores nesse período, principalmente no período de estiagem e nesse período de pandemia. Eu acho que existe uma luz que parece que vão conseguir dar uma ajuda ao agricultor, mas por enquanto ainda não tem nada concreto. Mas dizer que é uma classe que trabalha, uma classe que coloca na mesa o alimento do mundo, uma classe que enfrenta diversas adversidades, não tem medo do calor, do frio, da geada, da chuva, da poeira, e enfrenta. E além de enfrentar tudo isso, juntamente com a família, é uma classe que é muito esperançosa, uma classe que sempre acredita que o dia de amanhã vai ser melhor. E que bom isso, que bom que podemos se espelhar nessa classe, no sentido de ter uma esperança que as coisas vão melhorar. E também o motorista, que é o que transporta o progresso do mundo, arriscando suas vidas em algumas RS ou BRs totalmente ruins, sempre ali colocando sua vida em risco para daquela atividade tirar também o sustento para as suas famílias e, como disse, alavancam também e transportam o progresso da nação. Então era isso, presidente, noite hoje. Parabenizo essas duas classes extremamente importantes, tanto para o município como para o Estado, para o país e também para o mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Cito. Neste momento a palavra está à disposição da vereadora Jaqueline Devoranovski Pivetta. Ensaiei bastante agora para sair. Fiquei horas olhando. Fiquei horas. Não, pode. Deixa eu ficar longe do seu Valdemar. Uma boa noite a todos, ao presidente Igor, aos colegas da mesa e a todos os colegas, a plateia que nos assiste, às meninas que trabalham aqui e a quem posteriormente nos assistirá. Eu confesso que eu fiquei um pouco nervosa hoje. Foi a minha primeira sessão tumultuada, né? Até hoje tinha sido bem calma. Quero parabenizar o professor senhor Valdemar, né? Muita saúde, muita paz, muita luz, né? E eu quero continuar o meu resumo sobre a saúde. Hoje eu quero relatar, então, como se dá uma dispensação de medicamentos, que às vezes, assim, ó, a gente, enquanto gestora, eu era muito cobrada, mas é bom todos saberem como é que a coisa é conduzida, deve ser conduzida. A dispensação de medicamentos na farmácia da Unidade Básica de Saúde, pois parece, ao ver, que é uma coisa simples, mas envolve uma série de setores e uma série de burocracia, que muitas vezes ao grande público não é esclarecido. E nós, como vereadores, temos o dever de conhecer como funciona para esclarecer a população quando ser questionado. Na farmácia da Unidade Básica de Saúde é dispensado medicamentos da lista básica. Os farmacêuticos do município fazem o pedido de compra dos medicamentos através da lista básica, colocando as quantidades de medicamentos, colocando as quantidades conforme a demanda e conforme a realidade da dispensação dos medicamentos. Após o secretário municipal de saúde, encaminha pedido de compra para o setor responsável, onde é realizada a licitação,
modalidade de compra para adquirir os medicamentos, seguindo todos os parâmetros definidos por lei. Após todos os trâmites serem executados, licitação, empenho dos itens e entrega de medicamentos pelas empresas que ganharam o processo licitatório, os medicamentos chegam à farmácia do município e assim distribuídos à população. Este processo demora em torno de 20 dias. Por esta razão que, em algumas vezes, os pacientes vão até a farmácia e o medicamento está em falta, pois acontece das empresas atrasarem a entrega, o que acarreta a falta do medicamento. Saliento aqui como realidade que vivi no tempo que fui gestora, quando os pacientes não encontram o medicamento na farmácia, acabam vindo conversar com a gente. Então, você analisa a situação e realiza a dispensação, que acaba gerando um gasto mensal extra nas farmácias do município, onde é realizada uma pré-pesquisa de preço para a aquisição do medicamento, seguindo os critérios previstos em lei, de ser o menor preço. Porém, o que acontece muito, e que também o secretário de Saúde é cobrado muitas vezes, e que não é bem interpretado tanto pela população como pelos colegas, que muitas vezes nos cobram medicamentos e que a gente precisa explicar o porquê não é possível dar tal medicação para o paciente. Muitos pacientes chegam à Secretaria de Saúde com receitas de medicamentos que não fazem parte da lista básica e que o município não tem obrigação de dar esse medicamento, o que causa diversos transtornos e que nem sempre é compreendido pelos munícipes. Uma boa noite e uma boa semana a todos. Muito obrigado, vereadora Jaqueline. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador José Nilton Maia, da bancada do Progressistas. Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereador e vereadoras, os que estão nos prestigiando, Felipe, Tereza, nosso fotógrafo mais importante é Jaguari, e a Thaís, e os nossos funcionários da casa. Quero parabenizar a todos. Quero parabenizar também o professor Valdemar, colega vereador, pelo seu aniversário. Tenha saúde, paz e alegria na vida. E também o nosso agricultor e agricultoras, pelo Dia do Agricultor e o Dia do Trabalho, dos motoristas. E, então, quero parabenizar a todos e a todas. E ontem estive vendo e pensando, nós temos a nossa festa do motorista, um dia até difícil da gente ver aquela passeata que teve ontem, sem festa, sem nada, uma coisa que nós temos no mundo perdido. Não se sabe o que nós vamos fazer, não sabemos o que pode acontecer com a gente. Não se sabe nada. Nós temos perdido. Não sabemos nada do que pode acontecer com nós. Mas vamos ter que tocar, temos que resolver, ver o que pode acontecer e esperar essa nossa vacina. E eu falei com um médico de Santa Maria, ele disse que vacina não adianta, tinha que descobrir o remédio certo para os médicos receitar. Seria muito melhor que a vacina, ele me disse. Se tivesse o remédio na hora, era melhor que a vacina. Senhor presidente, muito obrigado, uma boa noite a todas e a todos e um fim de semana a todos. Muito obrigado, vereador José Nilton Maia. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Valdemar Valente, da bancada do Progressistas. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores e aqueles que nos prestigiam, nos ouvindo. Inicialmente, eu quero parabenizar os agricultores e os motoristas, cuja data foi comemorada agora no último dia 25, ou seja, sábado próximo, pela grande missão que realizam
e por muito que contribuíram com o progresso, com o trabalho, com a produção, com o desenvolvimento neste país, nesse estado e nesse município. A essas duas categorias, a nossa gratidão e o nosso respeito, os quais transformaram o Brasil num dos maiores produtores de alimento do mundo e um dos maiores exportadores. Eu não tenho dúvida que transformarão esse país no maior produtor e exportador logo aí adiante. Também quero continuar a nossa reflexão destacando 2 pontos hoje da pandemia, porque é tanta coisa sobre a pandemia, mas tem alguns aspectos que me parece que estão sobressaindo aos demais. E o primeiro aspecto que eu quero mencionar é o despertar da responsabilidade social, a solidariedade e a generosidade humana. Quando milhões de pessoas pelo mundo afora, tanto empresários como pessoas comuns, se engajaram totalmente fazendo suas doações e ajudando de toda forma os mais necessitados. Quanto é prazeroso, o quanto faz bem ao nosso coração e à nossa alma ver e ouvir tantas manifestações de solidariedade em todos os quadrantes do Brasil. Entretanto, são lamentáveis as cenas de oportunismo e ganância em um momento em que a solidariedade deveria dar o tom. Quanta falta de educação, de consciência, quanto oportunismo político e desrespeito ao próximo. Inclusive com as subas dos produtos que alguém mencionou aí. Ninguém tem o direito de colocar o outro em risco. Entretanto, muita gente coloca o outro em risco. O segundo aspecto que eu quero mencionar, tem muitos outros, a necessidade de um planejamento financeiro. Ou seja, que sejamos prudentes, proativos e capazes de gastar aquilo que nos é permitido. É urgente uma reeducação financeira para enfrentarmos momentos de dificuldade e não gastarmos tudo o que ganharmos. Precisamos deixar alguma sobra para prever o futuro, ou lidar com esse futuro. Obrigado, uma ótima semana a todos. Muito obrigado, vereador Valdemar Valente. O senhor da palavra está à disposição, vereador Romário Zanini Piccoli, da bancada do PDT. Senhor presidente, demais colegas, não tinha citado o nome da Terezinha e do Dudu, que chegaram após meu pronunciamento, sejam bem-vindos. Quero, nesse momento, me dirigir à vereadora colega Jaque. A senhora não está acostumada mesmo com os embates, que é da política. É assim que tem que debater. Comigo não tem falsidade, não tem fingimento. E a senhora se candidatou e fez quase 1000 votos e não veio assumir. Foi lá no posto, porque a senhora sabe que lá tem voto. E eu sei de famílias, de pessoas que a senhora arrumava o remédio e dizia, não esquece de mim em outubro. Só isso aí que eu tenho que dizer para a senhora com toda a educação. Quem cutuca, e a senhora vem aqui e lê, se fica calmo. Quem cutuca a mutuca tem que ouvir. Senhor presidente, eu quero dizer sim que nós aprovamos, a vereadora Elisângela, acho que falou, senhor, que nós aprovamos um grande aumento para os funcionários, aprovamos. Mas... Segurei seu tempo. Segura, meu. Segurei. Mas o provalecimento das empresas que produzem os alimentos
e certos mercados estão se prevalecendo. Aquele aumento vaporou. Os laboratórios subiram o remédio, a carne disparou. Esses dias um funcionário da prefeitura estava lá no açougue desesperado com um quilo de carne que ele pagava X, agora paga Y. Então, por isso que já vaporou o aumento, né? Então, é por isso que a gente fica aqui defendendo o trabalhador. Quero também, presidente, dizer que o nosso... Nossa, eu não votei nele, mas é nosso presidente Bolsonaro está falhando com os pequenos agricultores, médios e pequenos. Vetou auxílio para os agricultores. Aquele agricultor que mais do que nunca é o que produz os alimentos, porque o grande está por cima e exporta seu produto. E o da agricultura familiar é o que está sofrendo. E ele está massacrando. Não adianta, o que é tem que dizer. Eu estive no Panelão ontem, tinha missa, em homenagem a Santana, que era o dia de Santana, avó de Jesus Cristo, e em homenagem aos agricultores. E lá eu me reuni dentro da lei, todo mundo de máscara, nós éramos 7, 8 agricultores, longe um do outro, na quadra. E eles comentando o horror que fazem com eles. Então, senhor Valdemar, o senhor que é bem ligado ao Bolsonaro, peça, por favor, para que ele dê esse auxílio aos nossos agricultores, senhor Valdemar, que eu sei que o senhor tem um caminho direto com o presidente da República. Quero também, nesse momento, parabenizar o vereador Valdemar, que ontem esteve de aniversário, e o meu filho também esteve de aniversário ontem, o fisioterapeuta que trabalha em São Vicente. E, milagrosamente, Terezinha, ele nasceu no dia de Santana, dia da avó. Com 8 anos de idade, ele perfurou a vista, vazou. E eu levei em Porto Alegre, numa clínica, e eu, desesperado com a minha esposa, eu disse, aonde que eu levo ele? Eu levo em São Paulo, aonde eu vendo o que eu tenho? E os especialistas disseram, não adianta gastar teu dinheiro, só um milagre. E Santana curou, a vista voltou normal. Então, por isso que lá eu vou e lá eu continuo indo. Recebemos um milagre. E eu assisti a missa, só um minutinho, vou terminar. Assisti a missa, Terezinha, e me encantei com o pronunciamento do padre Dalvino. Ele mudou, ele não é mais o mesmo. Ele fez um discurso na missa, paralelo ao meu, defendendo a partilha, defendendo o capitalismo, condenando o capitalismo selvagem, daqueles que em cima dos trabalhadores querem enriquecer, explorando, usurpando o trabalhador, e é o que eu defendo também, que ninguém possa explorar um trabalhador. Então, eu parabenizei o padre Dalvino. Lá ele benzeu os carros, lá ele se comportou de uma maneira que eu fiquei encantado, porque eu sou assim, quando eu acho que está errado eu falo, e quando eu acho que está certo eu falo também. Então, vereador Valdemar, assistimos uma missa lá maravilhosa com o padre Dalvino. Presidente, muito obrigado e tenha uma ótima semana. Muito obrigado, vereador Piccoli. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Vanley Berger, líder do governo municipal na casa. Senhor presidente, nosso secretário disse que já se retirou, demais vereadores e vereadoras, meu amigo Dudu, nosso querido Dudu, popular mútuo, pessoa muito querida em nossa cidade, a Tereza, nosso Felipe Domingos e a Thaís, que agora se retirou, o presidente do PDT. Quero parabenizar o professor Valdemar pelo seu aniversário. Fazer aniversário cada ano que passa, professor, é uma alegria para todos nós e com regozijo e podendo ainda mais participando da comunidade, como o senhor participa, servindo a comunidade. Se me permite, eu acho que o Murti estava aniversário ontem também, não estava, Murti? Obrigado. Dia 29, 66. Então, parabéns ao meu amigo Murti, veio aqui nos prestigiar e seja bem-vindo sempre, que Deus nos ilumine, né? Que nós somos do mês de julho, né? Que ilumine a todos nós, que nós possamos continuar trabalhando. E, a bem da verdade, eu gostaria de também me associar à homenagem aos agricultores.
E aí, hoje, professor, fazendo uma pesquisa, como o senhor é pesquisador também, os motivos para comemorar o Dia do Agricultor. Setor primário da economia brasileira. A agricultura é uma das principais fontes do capital para o Brasil. Mercado exportador. A agricultura é responsável por quase metade do que é exportado no Brasil. Supremacia mundial. Os números da agricultura colocam o Brasil no topo do mundo. Para exemplificar, analise o caso da soja. Nosso é o maior produtor de grão para o nosso país, o Brasil. Produção de alimentos, frutas, grãos, doces. Vocês já pararam para pensar de tudo que nós dependemos da agricultura. Tá? Geração de empregos. Além de milhões de empregos gerados diretamente pela agricultura, o setor estimula a criação de vagas em diversas outras áreas. Na indústria têxtil, né? O algodão, por exemplo, é para fazer o vestiário, o tecido. Produção brasileira de eucalipto. Pinos é a maior do mundo. Respeito aos recursos naturais. Apesar de falarem muito, os agricultores são as pessoas que mais respeitam a água, o solo, principalmente, e uma preocupação singular com a qualidade dos alimentos e produtos que entrega e vende. Criação de energia sustentável. Grandes plantações de cana-de-açúcar colocam o Brasil entre os grandes produtores de biocombustível. E a atividade é uma atividade milenar que marca um novo período para o nosso país. Aos agricultores, a minha homenagem aqui, principalmente os fumicultores aqui de Jaguari, o pessoal que planta uva, que planta arroz, enfim, essas pessoas que fazem o desenvolvimento da nossa terra, da nossa gente. E aos motoristas, que foi o dia 25, vamos falar do padroeiro desse profissional. Cristóvão significa aquele que carrega Cristo. Ele era um gigante que queria servir ao mais poderoso de todos os homens. A princípio, serviu Satanás, mas quando soube que o mais poderoso era Jesus, converteu-se e foi viver na margem de um rio. Lá carregava pessoas de uma margem a outra. Certa vez, foi carregar um menino com uma criança, ficava cada vez mais pesado. Ele disse que parecia que carregava o mundo nas costas. O menino então falou: não carregas o mundo, e sim seu Criador. Sou Jesus, aquele a quem serves. Como o trabalho de Cristóvão era transportar os viajantes através dos rios, tornou-se padroeiro dos viajantes, que hoje a popularidade é os motoristas. Portanto, quero prestar a minha homenagem aos motoristas do nosso país, do nosso estado, do nosso município, e prestar minha solidariedade à minha colega vereadora Jaque, que o seu trabalho se sobrepõe a tudo que for crítica. Parabéns, e eu tenho certeza que a senhora vai voltar para essa casa com o voto do cidadão jaguarense como reconhecimento do seu trabalho. Obrigado. Muito obrigado, vereador Warley. Neste momento, então, a vereadora Cátia já não se faz mais presente, não vai fazer uso da palavra. Gostaria também de fazer umas manifestações. Primeiro, o vereador Vomar Pico já não se encontra mais na tribuna, mas primeiro que em momento algum ofendi ele, em momento algum falei absolutamente nada contra ele, só lembrei ele o que aconteceu. Talvez, se não tivesse acontecido aquele desvaneio com o Fundo de Previdência do município de Jaguari, a gente estaríamos numa outra situação. Da mesma forma que eu sempre falei isso, já falei isso para o prefeito Beto e falo para todo mundo. Eu acho que os prefeitos precisam assimilar mais as suas responsabilidades. Porque quando vem o recurso de Brasília, o município ganha. E quando a reforma da Previdência chega para o prefeito fazer, alguns prefeitos, ao meu ponto de vista, até demoraram para fazer. A reforma da Previdência ela é prática, simples e matemática. 1 mais 1 tem que dar 2, se tu somou 2, para dar empatado tem que tirar 2, tirar 3, vai estourar. Então é simples, só não entende quem não quer. Da mesma forma, também me solidarizo com a vereadora Elisângela, acho que o termo utilizado sobre mamá, acho que não é correto, útil, e nem deveria ser sequer citado nesta casa. A vereadora, quando participou do outro governo, participou legitimamente, participou se dedicando e trabalhando assim como todos os outros.
Da mesma forma, a vereadora Jaqueline, uma pessoa que retornou a esta casa de um jeito simples, humilde, e que, acima de tudo, não ataca, não agride, fala somente aquilo que fez, se dedicou. Então, a minha solidariedade às duas mulheres desta casa, que agora estão aqui presentes, a vereadora Elisângela e a vereadora Jaqueline, porque eu acho que é muito fácil criticar vocês, mas é mais difícil também aceitar tudo aquilo que vocês construíram, constroem e vão continuar construindo de bom e melhor para a nossa cidade. Da mesma forma, parabenizar meu amigo Múcio, nosso fotógrafo, como diz o Maia, né? O embaixador de Jaguari, onde a gente vai, a gente conhece, as pessoas conhecem o Múcio, desejo felicidade. De antemão também, parabenizar o colega Valdemar Valente, que, para quem não conhece, já que estão em poucos aqui, vou contar uma história. Nós nos conhecemos lá numa cancha de bocha da igrejinha, onde o seu Valdemar Valente era candidato a vereador e ele me pediu um voto. E eu disse para ele que eu votava nele se ele votasse em mim. E quis o destino que hoje fosse nosso colega. Já disse em outras oportunidades, em entrevista, algo da imprensa, que sou grato, sou feliz em dividir a mesa da Câmara de Vereadores ao seu lado e de poder se apropriar do teu conhecimento, da tua sabedoria, que a todos, pode ter certeza, encanto, não só a mim, aos colegas e também a assessoria desta casa. Muita saúde, realizações, e eu acredito que tendo saúde, o resto a gente conquista. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado pelos colegas, demais colegas também, tá? E também estive conversando hoje com a assessoria desta casa, estamos finalizando o ofício, acredito que amanhã vamos encaminhar, onde a gente foi procurado por uma série de pessoas que é muito difícil de assimilar essa questão da pandemia. E é difícil, vereador Valeito, chegar por uma pessoa, por um morador de um bairro simples, humilde, que trabalha, seja no mercado, seja em posto de gasolina, seja em qualquer outra área, com 30, 40 pessoas, e tu dizer para ele que ele não pode entrar dentro de uma cancha de bocha com 2, 3 pessoas e praticar o esporte. Que ele não pode entrar dentro do ginásio de esporte com 8, 10 pessoas de cada lado, praticar um esporte. E em paralelo a isso, outras áreas esportivas podem. Eu não sou contra os que podem, mas eu acho que nós temos que ampliar isso. Eu vou pedir encarecidamente ao prefeito, também ao governador do estado, ao comitê, que aqui é muito bem dirigido e tocado, a secretária de saúde Goiânia, que faz um trabalho exemplar, assim como a secretária Jaque fazia, mas que analisem, nós podemos, dentro de Jaguari, também ampliarmos um pouco mais as ações que podem. E eu acho que o esporte ele faz bem para a saúde, ele faz bem para a mente e também ajuda muitos jovens a praticar algo sadio, ao invés de praticar algo que não tenha um nexo e não tenha uma causa. Então, eu acho que... Sim, senhora, Vera. Uhum. E a gente foi cobrado exatamente isso. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: eu trabalho numa obra onde tem 15 pessoas trabalhando, e aí eu não posso jogar uma partida de bocha, eu e mais outra pessoa. Então, acho que isso passa um pouco dos limites. Acho que temos que voltar a discutir. Jaguari é conhecido como a terra da bocha, é conhecido como a terra do esporte, diversas competições. Eu acho que a prefeitura tem que, primeiro, buscar um protocolo para a volta dessas atividades, apresentar, testar as pessoas, coloca lá um funcionário, mede a temperatura, entra só os 10 que vão jogar, higieniza, busca uma parceria com a gurizada, mas eu acho que nós temos que avançar. Eu acho que o esporte faz bem para a saúde, repito, e eu acho que é o momento de nós discutirmos isso. É muito fácil, como eu disse, nós discutimos o fique em casa. Este é fácil de fazer, fique em casa. E eu acho que nós temos que discutir o diferente. Fique em casa quem pode, se cuide de quem está no grupo de risco, deixe as pessoas viver, deixe as pessoas trabalhar, quem precisa trabalhar, e eu repito, acho que o esporte deve voltar em Jaguari. Já tem outros municípios que já apresentaram protocolo e estão apresentando decretos que viabilizem
esse retorno, e eu acho que a nossa cidade precisa disso. E repito, é difícil tu dizer para a pessoa que ela pode trabalhar em 10, 15 ou 20 pessoas. Presidente, se me permite, Com certeza. eu penso também que outros segmentos devem ser reavaliados. Com certeza, diversos outros. Então, eu acho que o momento é esse. Eu acho que vamos se cuidar, vamos usar máscara, usar álcool gel, vamos fazer qualquer coisa. Mas também vamos buscar entender que já estamos desde março. Acho que a população está fazendo a sua parte, diversos setores comerciais fizeram a sua parte, e eu acho que está na hora também de nós abrirmos mãos, e tem mais. Tem pessoas que sobrevivem do esporte. Tem professores da escolinha que tiravam dali o seu sustento, a dignidade que é o seu trabalho e o seu salário. Com certeza. A gente tem clubes do interior que reúnem poucas pessoas no domingo, então eu acho que nós temos que debater isso, com certeza, discutir com a área da saúde, discutir com a secretária, com o prefeito, mas que a gente faça uma discussão saudável, se possível, a nossa Poder Legislativo participe, né, dessa discussão, mas que a gente pelo menos dê uma resposta a quem nos questiona. Ó, daqui 10 dias vai poder botar 4 pessoas dentro de uma caixa de bocha, daqui um mês vai poder botar 6, mas que a gente apresente um protocolo para que as pessoas também possam se reorganizar e também se sentir um pouco melhor, porque a pessoa que pratica o esporte ou qualquer outra atividade já tem paixão por aquilo, e ela sente falta, e isso ocasiona também diversos outros problemas, saúde, mental. Então eu acho que é importante esse debate, e tenho certeza que o prefeito, a secretária de saúde e o comitê também vão entender e vão, quem sabe, nos dar uma luz a fim do túnel para que a gente apresente também a quem nos cobre, quem busca isso. Isso, pode ser, vamos enviar esse ofício, e nele a gente coloca, se possível, a realização de uma reunião, né, para a gente debater também diversas outras questões que tem aí, um local amplo, e a gente consiga, a partir daí, também entender algumas coisas e passar também a nossa ideia e o nosso posicionamento, que eu acho que faz bem para todos. Desde já, então, gostaria de convocar os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 13 de agosto de 2020, às 17 horas. Não havendo mais nada a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada esta sessão.